Olá, sou a professora Alexandra do Colégio Dinâmico. Hoje nós vamos estudar Mendel e a genética. Gregory Mendel viveu entre os anos de 1822 e 1884. Foi um monge que viveu no século XIX em uma região que hoje corresponde à República Tcheca. Suas observações e seus experimentos não foram realizados em laboratórios, como os que existem hoje, mas seguiram um método rígido e a lógica comparativa da ciência moderna. Mendel estudou o cruzamento de um tipo de arbusto de jardim, as ervilhas de cheiro, buscando entender, por exemplo, como a mesma planta produzia sementes de cor verde e outras de cor amarela. Ele também fez cruzamentos para observar outras características, como a altura da planta e o formato das vagens. As observações, explicações e conclusões de Mendel sobre a herança das características nessas plantas serviram de base para os estudos de genética realizados por outros cientistas. Em seus experimentos, Mendel observou que algumas plantas de sementes verdes, quando cruzadas entre si, sempre produziam descendentes de sementes verdes. Da mesma forma, haviam plantas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, produziam apenas descendentes de sementes amarelas. Mendel chamou essas plantas de puras. Cruzando plantas de sementes verdes puras com as de sementes amarelas puras, os descendentes gerados produziam apenas sementes amarelas. Ao realizar o cruzamento entre as plantas com sementes amarelas dessa geração, eram produzidas tanto sementes amarelas como as sementes verdes. Mendel elaborou a hipótese de que cada característica com a cor das sementes é determinada por um par de fatores, que hoje chamamos alelos. Os alelos são formas de um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. No caso das ervilhas, por exemplo, o gene que é para a característica cor da semente tem dois alelos, um para a cor verde e o outro para a cor amarela. Como o alelo da cor amarela é dominante sobre o alelo da cor verde, os indivíduos heterozigotos possuem sementes amarelas. Quando as células se dividem na meiose para originar gametas, um indivíduo homozigoto somente pode formar um tipo de gameta com alelo para a cor verde, se o indivíduo for homozigoto recessivo, ou com um alelo para a cor amarela, se o indivíduo for homozigoto dominante. Já o indivíduo heterozigoto, que tem as duas características, a dominante e a recessiva, pode formar dois tipos de gametas, um deles com alelo para a cor amarela e o outro com alelo para a cor verde. Então, para esclarecer, organismos que têm um par de alelos iguais determinam a mesma variação da característica são chamados homozigotos, ou dois alelos para a característica dominante ou dois alelos para a característica recessiva. E organismos que têm um par de alelos diferentes, um de cada tipo, uma dominante e uma recessiva, é chamada de heterozigoto. Conclusões de Mendel. Ele observou que os híbridos da F1 eram sempre iguais a dos pais. As características de um dos pais aparentemente desaparecia na F1. Porém, a autofecundação produzia F2 com ambas características. Por isso, ele concluiu que o traço não desaparecia na F1, mas ficava encoberto. Ele chamou dominante o traço que se manifestava nas plantas híbridas e recessivo que ficava encoberto. Até a próxima.